Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Importante. O momento da live de oração das 6 e 7 está encerrado. Está ali ainda no nossos avisos, mas eu decidi hoje que a gente não vai permanecer com as 6 e 7 porque nós entendemos que o clamor da meia-noite estava funcionando melhor. Porque o povo aqui gosta de dormir mais tarde, né? Então, o povo sai muito cedo, nas 6 e 7 da manhã, a maioria estava dentro, dirigindo o carro, ou dentro do transporte, não estava conseguindo participar, e a gente vai voltar com o clamor da meia-noite. Então, pode ser que a partir de amanhã, mas eu devo dar algum aviso, a gente já vai fazer a partir de amanhã, mas a gente vai voltar com o clamor da meia-noite em ponto, a gente começando essa live de oração, que eu acho que vai estar conectando melhor. E eu gostaria de chamar aqui o Bernardo. Vem cá, Bernardo, por favor. O Bernardo, amados, ele vai estar viajando na quarta-feira para a Europa para disputar 3 campeonatos diferentes. A viagem dele, a gente precisou antecipar uma semana, ele só ia na outra, mas apareceu mais uma competição, então ele vai disputar 3 competições seguidas lá na Europa. Ele vai para Basel, na Suíça, depois ele vai sair, vai para a Áustria, vai para Salzburg, na Áustria, depois ele vai para Budapeste, na Hungria, né? Então ele vai disputar 3 competições seguidas lá, e ele é um garoto que precisa cortar peso. Então, não é fácil para ele ter que cortar peso, essa gordura toda aí, ele tem que perder alguns quilinhos para estar pesando lá, para estar batendo peso. Então, ele vai ter que fazer isso 3 semanas seguidas, não vai ser fácil. Então, eu peço que a igreja esteja orando por ele, e eu queria chamar aqui o André. André, vamos orar também para que Deus abençoe ele lá, porque da última vez que nós oramos, ele foi para o Sul-Americano, conquistou medalha lá, Deus abençoou, e quando ele conquista alguma coisa, quem conquista é essa igreja aqui, que entra nesse tatame junto com ele em oração. E a pedir para a igreja estender as mãos para cá. Fica de joelho aí, Bernardo. Fica de joelho para a igreja estar orando por você. Estendam as mãos para cá, amados. Vamos orar junto com o irmão André, pelo Bernardo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, está aqui o teu ungido, Senhor. Deus tem derramado sobre ele, Deus, o poder, Senhor, para vencer. Porque ele encara, Senhor, às vezes pessoas, às vezes mais treinadas do que ele mesmo, Senhor Deus. Às vezes que já tem muito mais tempo de trabalho nessa área do que ele, Senhor. Mas tu sabe o quanto ele tem se dedicado, Deus. Quando ele levanta cedo, quando ele te busca, quando ele te ora, ele oferece, Senhor Deus, ó Deus, as medalhas, os troféus a ti, Senhor. Conhece o coração dele, Senhor. Sabe como ele vibra quando tu entrega a ele, Senhor Deus, a vitória. Deus, continua sendo favorável ao teu filho, Deus. Deus, que em nome de Jesus, o coração dele sempre seja assim, esse coração lindo, que te ama e quer te agradar, Senhor. Deus, essa viagem que ele vai fazer, Senhor Jesus, vai na frente. Deus, coloca tudo no lugar, tira todo o empecilho, Deus. Deus, que nenhuma mala se perca, Deus. Que absolutamente não haja atraso algum, Deus. Que ele chegue em paz, Senhor. Deus, e ele está indo contigo, Senhor. Com o teu Santo Espírito. Senhor, quando tu vai na frente, não há quem possa, Senhor, de jeito nenhum derrotar, Senhor, o teu ungido. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos mais uma vez a vitória, Senhor, porque a vitória é sua. Através dele, e o teu nome será glorificado lá como ele sempre faz, Senhor. Ele sempre dedica a ti, Senhor, e em nome de Jesus opera, Deus. É o que nós pedimos, que esse coração seja sempre humilde, Deus, e entendendo que é a tua mão, que é o teu cuidado sobre ele que faz, amém, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, filho. E dessa vez ele vai sozinho. Pode ir lá, filho. Ele vai sozinho, ele tem 18 aninhos e vai rodar a Europa sozinho, sem o papai dessa vez.
Eu não vou ter esse desgaste de vida de ir para a Europa com ele competir. É tão chato viajar assim, né? Eu vou ter esse desgaste de ter que ir. Ele vai sozinho. E aí, só para vocês terem uma noção como é que a gente está falando, orando para ele ficar alerta. Outro dia ele pegou um Uber com o Isaac. E aí o Uber ofereceu uma bala para ele. Aí o Isaac mandou mensagem para ele não ver. O cara do Uber tá falando coisa. Vai que essa bala tá envenenada. Vai que essa bala tá envenenada. Porque o mundo é mau, né, amados? A gente tem que ficar ligado. Fica ligado lá, filho. Tem que orar para Deus proteger, mas vai dar tudo certo. Vai voltar com a vitória e a gente vai honrar o nome de Jesus com mais essa vitória, porque o nosso diferencial é Jesus, amém? Vamos orar, amados. Baixe suas cabeças. Repete essa oração comigo. Fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje. Traz o teu recado ao meu coração. Fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir, Espírito Santo. Trata comigo individualmente o que eu preciso ouvir de ti hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei para qual pessoa diretamente Deus quer falar aqui algo hoje, mas eu sei que tem pessoas muito específicas que Deus quer tratar algo profundo aqui hoje. E o tema da mensagem é sob a promessa. E quando nós falamos que nós estamos sob alguma coisa, nós queremos dizer que nós estamos o quê? Logo abaixo. Está abaixo daquele lugar. Um exemplo muito fácil de compreender é quando nós nos referimos à vida militar. O general, ele está no topo, e aí vem logo abaixo o coronel, tenente-coronel, major, e assim sucessivamente até chegar ao soldado, que é a base da hierarquia militar. E então fica muito claro quando nós dizemos que quando existe algo sobre nós, é que nós estamos afirmando que existe algo acima da gente. E no caso do que está sobre nós, crentes, o que está sobre nós é a promessa de Deus. Você está sobre uma promessa. Fala para quem está do seu lado: você está sobre uma promessa. Uma promessa, ela pode ser equiparada, meus amados, a um juramento formal. A promessa, ela existe para transmitir segurança de que algo realmente vai acontecer, porque nós acreditamos fielmente que toda promessa que é feita vai ser cumprida, amém? E quando nós prometemos algo, nós estamos assumindo um compromisso com uma pessoa ou com um grupo, que a nossa palavra vai ser cumprida. E quando alguém nos promete algo, nós temos expectativa que aquilo que nos foi prometido será cumprido. E quando algo demora, ou pior, não acontece, nós ficamos frustrados pela quebra da promessa que nos foi feita. As crianças, na minha opinião, são os seres humanos mais puros que existem nessa terra. E quando um pai ou uma mãe promete algo para elas, a expectativa pelo cumprimento da promessa é algo assim que eles ficam ansiosos até que aquilo ali se cumpra. Fala assim: eu vou te trazer algo quando eu for na rua, quando eu voltar. Não traz não para tu ver. Pai, trouxe. Estou esperando você trazer. Mãe. E aí? Trouxe, conseguiu? A criança fica ali naquela expectativa o tempo todo. E eles ficam ali achando que 100% do que é prometido para ela pelos seus pais vai ser cumprido. E quando os pais falham e não cumprem com suas promessas, muitas vezes a criança fica numa eterna expectativa pensando: pô, meu pai não pode falhar comigo. Daqui a pouco isso vai acontecer. Daqui a pouco ele vai chegar com o que eu estou esperando. Não chegou hoje, mas vai chegar. A criança sempre fica com aquela expectativa que a promessa que foi feita para ela vai ser cumprida, porque uma criança não entende que um juramento pode ser quebrado, não entende que uma promessa pode ser desfeita. E esse foi apenas um exemplo, meus amados, de uma criança com sua expectativa frustrada pelo cumprimento de uma promessa. Mas isso acontece todos os dias.
patrões às vezes prometem algo para você como funcionário, ele não cumpre. Às vezes você como funcionário fala que vai chegar, que vai trabalhar e não vai. Esposa promete uma coisa para o marido e não cumpre. O esposo promete para ele que vai trocar a lâmpada e está até hoje lá a lâmpada queimada, miserável. Não é só na minha casa que acontece não, né? Vocês viram por quê? Na casa de vocês também acontece? Marido fala que vai trocar a lâmpada e a lâmpada está até hoje lá. Aquela tomada de pendurada. Aquela tomada de pendurada. Não, eu vou consertar. E está até hoje lá pendurada. Aquela gaveta que está assim torta ainda lá na cômoda, no armário. Eu vou consertar, amor. Ele promete e não cumpre, né? As nossas expectativas são quebradas todos os dias, amados. Nós podemos dar centenas de exemplos aqui. Mas o que acontece é que muitas vezes nós temos a dificuldade em confiar em promessas, porque um dia nós tivemos as nossas expectativas frustradas por alguém. Confiamos em pessoas que um dia nos decepcionaram. Nós precisamos entender que o único que não vai falhar conosco é Deus. O homem vai te decepcionar. Sua mãe, que pode ser a pessoa que você mais confia no mundo, existe a probabilidade dela te decepcionar. O seu pai, que pode ser uma pessoa que você muito confia, pode decepcionar. Seu marido pode te decepcionar. Sua esposa pode te decepcionar. Seu filho pode te decepcionar. Mas Deus nunca vai falhar com você. Ele nunca vai te decepcionar. Deus é infalível. A Bíblia nos assegura, amados, isso, que Deus nunca falha, que Ele é fiel em suas promessas, e Ele nunca mente, Ele nunca vai voltar atrás no que Ele diz. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou falando, não cumprirá? A palavra de Deus garante que Deus nunca vai falhar conosco em suas promessas. E muitas vezes nós nos decepcionamos porque nós depositamos a nossa confiança em homens falhos, que podem frustrar as nossas expectativas. E nós precisamos direcionar e depositar as nossas expectativas somente em Deus, porque Ele sempre vai cumprir o que Ele diz. Amém, igreja? Ele nos fez promessas maravilhosas, e todo aquele que nele crê está sob essa promessa. Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 14. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 14. Pode ser que você não ache na sua Bíblia aí nesse momento, mas tem, tá? Pode procurar direitinho aí que o Efésios vai aparecer. Todo mundo já achou? Tem na Bíblia de vocês, fica tranquilo. Ninguém arrancou as páginas não. Vamos lá. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com a riqueza de sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e todo entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez
todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, e foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus abençoe sua palavra lida. Pai, me encha do teu Espírito Santo aqui hoje. Fala através de mim ao coração do teu povo, que eu seja apenas um instrumento aqui, Pai, que não saia nenhuma palavra de minha boca que não seja de tua vontade. Me ajuda, Pai, a transmitir o teu recado ao coração dos teus servos que estão aqui hoje. No nome de Jesus é que eu oro, amém. Quando Paulo escreve aos Efésios aqui nessa carta, amados, ele abre esse trecho com uma explosão de louvor ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa, amados, que a promessa não é algo incerto ou futuro, mas já está sendo cumprida em Cristo em nossas vidas. Nós vivemos sob a promessa não como uma espera ansiosa sem garantia, mas como quem desfruta da fidelidade de Deus em cada detalhe da vida. Isso é o que Deus tem por nós. Talvez quando eu falei a palavra promessa, você esteja pensando, promessa de Deus, riqueza, abundância, tudo isso tem em Deus. Mas mais do que isso, a maior promessa que Ele nos deixou é a salvação em Cristo Jesus. É vida eterna, é uma vida após a morte, é o cancelamento da morte eterna. E nós precisamos crer nessa promessa, em primeiro lugar, porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Coisa linda, antes da terra ser criado, você já foi escolhido. No verso 4 diz: pois Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Deus, Ele não fez a sua promessa ontem ou de última hora para nós, não. Antes desse mundo que você está pisando nele existir, essa promessa já havia sido feita para você. Ele nos escolheu antes de tudo existir. Isso mostra que a promessa, ela não depende de circunstâncias, amados, mas do caráter eterno de Deus, e Deus é imutável. A promessa dele vai permanecer. Imagina um pai que prepara um quarto para um bebê antes mesmo da criança nascer. Acho que muitos aqui, pais e mães, tiveram oportunidade. Cada detalhe pensado, cada cor escolhida, cada móvel colocado ali com muito amor. E é assim a escolha de Deus por nós. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já havia preparado a nossa história em Cristo. Um caso real que aconteceu na África em 2010. Uma mãe certa vez lá deu luz a gêmeos. E esses gêmeos eram prematuros, e um dos bebês, os médicos disseram que um deles não ia sobreviver, e colocaram o corpo da criança ao lado da mãe para que ela se despedisse. E ela chorando, ela tirou o bebê da manta e colocou ele sobre o peito, e falando com ele, acariciando as suas costas por mais de 2 horas, ficou ali chorando, e de repente, o bebê que já havia sido declarado morto, começou a respirar. E aquela mãe dizia depois: eu sabia que meu filho tinha um propósito, eu não podia desistir dele, eu não podia desistir do meu filho. Eu sabia que Deus tinha criado ele com um propósito. E assim Deus é com você, e assim Deus é com nós. Ele te criou com um propósito. Fala para quem está do seu lado: Deus te criou com um propósito.
Antes mesmo de nascermos, Ele já havia nos escolhido e declarado que a nossa vida tinha propósito. Quando o mundo nos descarta, Deus nos diz, Ele fala assim pra gente: você tem um propósito eterno, você é meu escolhido, você é minha escolhida. Creia que você está debaixo da minha promessa, que você está sob a minha promessa. E nós precisamos crer na promessa em segundo lugar, porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. No verso 7 do texto que nós lemos diz: nele temos a redenção por meio do sangue e o perdão dos pecados. O perdão, amados, que Deus nos deu, não foi de graça não. Teve um preço, um alto preço. E o preço foi o sangue de Jesus. Ele é a maior prova de que Deus não falha conosco. Ele cumpriu a nossa promessa de salvação, entregando o seu próprio filho para derramar o sangue dele pendurado numa cruz. Em 1941, um piloto britânico chamado Charles Hillary, ele era piloto da Força Aérea Britânica, e ele sofreu um acidente com queimaduras gravíssimas. E quando o avião dele foi atingido durante um combate, e ele sobreviveu porque ele recebeu doação de sangue de vários soldados americanos e também lá do exército britânico. E ele, dentro daquele hospital de campanha, foi salvo, e já recuperado, ele escreveu um livro chamado O Último Inimigo, e no qual ele agradeceu emocionado, dizendo: eu vivo hoje porque homens que nunca me conheceram me deram seu sangue. Eu sobrevivo hoje porque uma pessoa que nunca me conheceu derramou o seu sangue por mim. Esse testemunho na época rodou o mundo, mostrando o poder do sacrifício anônimo de muitas vidas para salvar uma única só pessoa. E essa história nos lembra que Jesus, ele não deu apenas um pouco de si, ele derramou seu sangue total lá na cruz do Calvário por nós. Seu próprio sangue na cruz ele derramou para nos salvar. E ele não era um estranho para nós, mas era o Filho de Deus que nos conhecia mesmo antes da fundação do mundo. O resultado da redenção é a eliminação da dívida que nós tínhamos, amado. Ele quitou a sua dívida, a dívida que nós tínhamos com o pecado, foi quitada lá na cruz. A dívida foi paga. Nós estamos debaixo da promessa. Nós não devemos mais nada. Quando Jesus estava na cruz, a última palavra dele foi tetelestai, que quer dizer: está quitado, está pago, você não deve mais nada. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. E nós precisamos crer na promessa em terceiro lugar, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando vocês creram, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O selo é a garantia, a assinatura de Deus em nossa vida, amados. Assim como um contrato, ele só tem valor quando ele é assinado, a nossa vida em Cristo, ela carrega a assinatura do Espírito Santo também, que nos assegura que nós não somos mais desse mundo, mas que nós pertencemos agora a Deus. Quando nós compramos um imóvel, nós recebemos uma escritura registrada no cartório, e aquilo é a prova legal de que nós somos donos de um imóvel. E o Espírito Santo é essa escritura que está registrada em nós. É a garantia de que nós pertencemos a Deus e de que a promessa dele será plenamente cumprida. O Espírito Santo nos garante isso. E hoje, em muitos países, os passaportes eles trazem um chip eletrônico e uma biometria também. Ele tem reconhecimento digital. Quem já saiu do país de avião tem a oportunidade de passar agora pela roleta. Aqui no Galeão tem, que quando você passa o passaporte, ele faz o reconhecimento facial,
para ver, comparar se você é o dono daquele passaporte mesmo. Ou seja, é impossível burlar a verdade naquele negócio ali. Somente o dono realmente daquele passaporte consegue passar por aquela roleta. E assim é o Espírito Santo também em nós. Ele é a marca espiritual que nos identifica como cidadãos dos céus. A marca que o Espírito Santo coloca em você é que identifica: esse aqui não pertence mais ao mundo, ele é diferente, ele tem uma marca que identifica ele como um cidadão do céu. E isso, amados, estejamos aqui nesse mundo físico ou no espiritual, até depois que nós viemos a morrer. Uma vez, conversando com uma pessoa que trabalhava na feitiçaria, e esse feiticeiro disse que ele ia para cemitério fazer trabalho de macumba lá. Ele ia lá nas catacumbas lá pegar, fazia trabalho lá com os corpos lá. E certa vez ele chegou num corpo de uma pessoa que era cristã. E ele: vamos pegar nesse corpo aqui. Nesse aqui não pode não. Nesse aqui não pode não, porque ele é comprado, ele tem um selo. Nem depois da morte Satanás consegue tocar no nosso corpo, porque ele está selado. Nem depois da morte Satanás consegue tocar no teu corpo. Ninguém pode nos tocar, nem depois de morto, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos crer na promessa em quarto lugar, porque Deus nos promete uma herança eterna. Fala para quem está do seu lado: Deus te promete uma herança eterna. No verso 14: nele fomos também escolhidos, a fim de que nós recebamos a herança. Nós não estamos apenas aguardando bênçãos passageiras nessa terra não, amados, mas uma herança eterna que vai além desse mundo. Pode ser que você seja uma pessoa que é focada na sua vida em ganhar dinheiro o tempo todo, que o foco da sua vida seja ganhar dinheiro. Alexandre o Grande, quando ele estava prestes a morrer, ele disse: quando for me levar no meu caixão, passar meu cortejo, deixem minhas duas mãos para fora, para que todos vejam que desse mundo eu não consigo levar nada. Nada de que você conquistar nesse mundo você vai levar dessa terra. E você vai viver aqui nesse mundo, se você tiver um bom DNA, uma boa genética e não sofrer nenhum acidente, Deus não cantar a tua senha antes, aí uns 80, 90 anos, aí alguns vivem 100. E depois que você for dessa vida para outra, que é eterna, que você vai ficar lá a eternidade, tempos incontáveis, você não vai adiantar de nada ter levado nada aqui, conquistado nada aqui. Tudo vai ficar aqui. Você não vai levar nada dessa vida. Tudo vai ficar por aqui. E isso precisa virar na tua cabeça. Você precisa começar a pensar nas coisas que são eternas. Você precisa dar mais atenção na sua vida às coisas que são eternas. Você precisa entender que as coisas do céu são mais importantes que as coisas dessa terra. Você precisa virar a chave, sabe por quê? A tua senha pode ser chamada a qualquer momento. Quem aqui me garante que não vai morrer amanhã? Levanta a mão. Ninguém consegue garantir que não vai morrer amanhã? Então por que você não se preocupa mais com as coisas que são eternas do que com as coisas que são desse mundo? Por que você não dá prioridade às coisas do céu, às coisas que são dessa terra, se você tem essa garantia? Você não sabe qual vai ser essa hora. Você não sabe quando Deus vai chamar a tua senha. Você não sabe se vai ser amanhã ou se vai ser depois. Eu não sei nem se você está preocupado com a morte, porque pode ser que você seja uma pessoa que tem um medo desgraçado de morrer, que o seu medo de morrer te impede até de viver. Que você seja uma pessoa tão atribulada com medo da morte que você não consiga sair de casa. Quem entendeu? Existem pessoas que não conseguem sair de casa com pânico, com medo de morrer. Deixam de viver porque tem medo de morrer. Impressionante, né? Uma pessoa que deixa de viver porque tem medo de morrer. E aí, amados, quando essa chave vira,
Você, meu irmão, se eu morrer, para mim é lucro. Como é que Paulo falou, né? Se eu morrer é lucro. Se eu me for, eu vou estar melhor do que vocês que ficaram. Não me importa mais. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. E essa chave precisa virar na tua cabeça. Fala para quem está do seu lado, vira essa chave na tua mente. Uma pessoa, amados, que ela é herdeira de uma grande fortuna, ela pode até enfrentar dificuldades no momento presente, porque ela não herdou ainda a herança dela, mas sabe que um dia ela vai herdar algo grandioso. Assim nós ainda caminhamos por lutas e dores, mas a promessa da herança eterna já está assegurada. William Borden foi o herdeiro de uma das famílias mais ricas da história dos Estados Unidos no século XX. Ele decidiu dedicar a sua vida sendo herdeiro de uma herança milionária como missionário. A missão de William Borden era falar para os muçulmanos. E pouco antes de embarcar para essa missão, ele escreveu um testamento que toda a sua herança deveria ser doada para a obra missionária. E Borden morreu jovem, aos 25 anos, vítima de uma meningite lá no Egito. Mas na Bíblia dele foram encontradas 3 frases escritas: sem reservas, sem retornos e sem arrependimentos. Ele abriu mão de uma herança terrena gigantesca, porque ele sabia o que ele guardava, que era guardado para ele, era infinitamente maior do que qualquer dinheiro e qualquer patrimônio que ele pudesse ganhar. A herança dele era eterna em Cristo. Heranças terrenas são incertezas passageiras e dividem às vezes até as famílias. Famílias ficam brigando eternamente por herança, por um pedaço de tijolo. Ficam ali brigando. Esse é meu, esse é meu. Vai ficar tudo aí, manezão. Vai ficar tudo aí, manezona. Não se preocupa com isso. Se tem uma coisa que minha família não vai se preocupar, eu falo assim, eu proíbo. Eu falo assim, meus filhos estão proibidos de brigarem por herança da minha família. Está proibido. Vai ficar tudo aí. Recebe o que é teu. Não fica brigando por isso não, sabe por quê? O que é eterno ninguém nos toma. O que é eterno ninguém vai te tirar. As coisas desse mundo, o homem pode levar, mas o que Deus te deu como promessa, ninguém vai tirar de você. A herança eterna é a única que pode te trazer paz, unidade e certeza de vitória. Nós estamos sobre uma promessa eterna, e a promessa de nossas vidas é infalível. Deus não falha na promessa dele para você. E para concluir, estar sob a promessa é viver diariamente com a certeza de que nós fomos escolhidos mesmo antes da fundação do mundo, que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nós somos herdeiros da vida eterna. O homem pode até falhar com você, pode te decepcionar, pode tentar ficar com a tua herança, mas as promessas de Deus sobre a sua vida são infalíveis. Se você hoje está decepcionado com as pessoas, lembre-se, você está sobre a promessa de Deus que não mente, que não volta atrás na sua palavra e nunca esquece de seus filhos. Que filhos, pastor? Como eu posso ser reconhecido como filho? A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, é considerado filho de Deus por adoção. Talvez você ainda não tenha parte nessa promessa. Talvez você ainda não tenha parte nessa herança. Talvez você está apartado da graça, está apartado da herança. Você precisa criar uma conexão para fazer parte dessa herança. E como é que você faz? Recebendo o Senhor Jesus como seu único Salvador para a sua vida.
E como é que você pode fazer isso? Reconhecendo Ele publicamente através de uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar comigo. Fala para Deus: Espírito Santo de Deus, obrigado por tua mensagem hoje. Que hoje eu quero reconhecer Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Hoje eu reconheço que Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha vida. Hoje eu reconheço que Jesus morreu por mim. E eu quero fazer parte dessa herança eterna. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador hoje. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alto no seu lugar, que eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você hoje. Amém. Você que estava fora dos caminhos do Senhor, fala assim: hoje eu estou voltando, Jesus, para os seus caminhos. Eu estava afastado, mas hoje eu quero voltar. Faça essa oração, fala: Senhor Jesus, hoje eu quero voltar para os seus caminhos. Eu quero voltar para ti, Jesus. Eu quero voltar para a tua casa. Se você fez essa oração retornando para os caminhos de Jesus, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Se você fez essa oração voltando para Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja?